Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nesta oportunidade, nós vamos então dar início à nossa última aula no que diz respeito ao conteúdo que nós nos propomos a passar para vocês. Lembrando que eu disse no início que a disciplina de ética cristã é uma disciplina muito prática. Portanto, nós vamos então dar início a essa última aula e depois nós vamos agendar uma aula ao vivo que é para nós fazermos o fechamento da disciplina, um apanhado geral daquilo que nós ouvimos e também dar a oportunidade a vocês de tirar qualquer dúvida que possa existir acerca dessa disciplina. Meus amados irmãos, então concluindo a nossa disciplina, eu quero falar hoje sobre a necessidade, portanto, de uma cosmovisão cristã e depois fazer uma conclusão acerca desse assunto. Quando falamos, portanto, de ética cristã, e aí agora focando especialmente na ética cristã, é primordial nós entendermos que o cristianismo, portanto, ele exige daqueles que servem, portanto, a Cristo, uma postura condizente com um Deus santo, com um Deus que nós, portanto, servimos. Dentro dessa perspectiva, portanto, o cristão não toma as suas decisões a partir daquilo que ele acha, mas toda a ética cristã, toda a ética do cristão é, portanto, orientada por uma cosmovisão, ou seja, é orientada por uma visão de reino, por uma visão bíblica. As nossas crenças ditam, portanto, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas relações, elas, portanto, são sempre a partir daquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Nesse sentido, portanto, irmão, a nossa moralidade, ela não é uma moralidade a partir daquilo que nós achamos ou a partir daquilo que nós sentimos, mas é a partir daquilo que a Bíblia diz que é certo e errado. Portanto, nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão voltada para as Escrituras. E é necessário, e por isso que o tema da nossa aula é a necessidade de uma cosmovisão cristã, porque a cosmovisão é, portanto, um conjunto de premissas que orientam a vida do ser humano. E a nossa cosmovisão deve ser uma cosmovisão que parte das Escrituras. Norman Geisler, observando acerca da cosmovisão, ele vai dizer o seguinte, que cosmovisão é um sistema filosófico que procura explicar como os fatos da realidade se relacionam e se ajustam um ao outro. E segundo a sua perspectiva, portanto, e dos filósofos, falando-se de ética cristã, existem basicamente 3 provas que formam a estrutura de uma cosmovisão. Primeiro, a suficiência dos pressupostos para o desenvolvimento de uma lógica, portanto, válida, que conduzirá, portanto, a um resultado que expressa a verdade, é necessário, portanto, pressupostos não somente verdadeiros, mas também suficientes. Qualquer informação que falte, que não tenha como os pressupostos verdadeiros, é na verdade uma falácia, uma mentira disfarçada de verdade. E os nossos pressupostos, eles são bíblicos. Os nossos pressupostos, portanto, são bíblicos ou devem ser bíblicos. Desta forma, a cosmovisão que não tem, portanto, pressupostos válidos ou absolutos, necessariamente esses pressupostos não são verdadeiros.
corretos, absolutos. Então a questão que eu levanto aos irmãos, a primeira questão é a suficiência dos pressupostos. Para se construir uma ética cristã, uma ética bíblica, nós precisamos de pressupostos suficientes, validados pelas Escrituras. A segunda questão, a segunda prova que forma a estrutura de uma cosmovisão bíblica é a consistência interna, ou seja, a contradição é um caos mental, já disse um estudioso. E por isso que os nossos argumentos eles precisam ser consistentes. A consistência elimina os elementos contraditórios e, usando de argumentos lógicos, bíblicos, nós nos tornamos mais firmes naquilo que defendemos. A terceira coisa, para se construir uma cosmovisão bíblica, é que é necessário a coerência com a experiência externa. Devemos perguntar se a cosmovisão que nós temos, ela é, portanto, uma cosmovisão crucial, fundamentalmente bíblica. Dessa forma, meus irmãos, é importante notar que é fundamental que nós, portanto, venhamos a construir uma cosmovisão a partir dessas premissas, ou seja, a premissa que nós vimos ali primeiramente, da suficiência dos pressupostos. Os nossos pressupostos precisam ser suficientes e a Bíblia é suficiente. Nós precisamos, portanto, ter uma consciência interna, argumentos internos sólidos. E terceiro, nós precisamos ter uma coerência externa, a entender se há uma aplicabilidade bíblica daquilo que nós estamos defendendo. O resumo de uma cosmovisão cristã, portanto, seria algumas questões que eu quero apontar para os irmãos. Primeiro, Deus é um ser em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus é infinito, eterno, perfeito e imutável em seu ser. E tudo o que ele faz manifesta a sua bondade, o seu conhecimento, a sua misericórdia. Então, todo relacionamento da criatura com o seu Criador precisa partir desse pressuposto. Sendo Deus o Criador e Senhor de toda a criação, ele tem o direito e o poder de exigir e estabelecer normas para a conduta moral. Esse é um pressuposto bíblico. Deus tem, portanto, o direito e o poder de exigir e estabelecer normas para toda a conduta moral. Essa é a primeira questão que eu quero destacar. Segundo, Deus é pessoal. Ele se revelou através da criação dos eventos, do seu Filho e da palavra escrita. A sua palavra, ele a fez e registrá-la progressivamente para que se tornasse o livro de mediação, revelação e interpretação de suas obras e do seu propósito com a raça humana. Deus se comunica, portanto, proposicionalmente na sua inspirada palavra. Nesta revelação, Deus, portanto, deixa a sua vontade. E qual é a relação disso, portanto, com a ética cristã? Em sua palavra, ele explica como devemos viver, como devemos glorificá-lo, como devemos tomar as nossas decisões. A palavra do Senhor, portanto, ela é clara, ela é suficiente, ela nos orienta. Terceira coisa, o resumo que seria aqui que nós estamos destacando, o que seria o resumo de uma cosmovisão cristã, além de entender, portanto, Deus sendo um ser em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e, portanto, sendo todo poderoso, tem todo o poder de ditar as normas. Ele é um Deus pessoal, ele se revelou através de sua palavra e mostra a sua vontade por meio da sua palavra revelada. Terceira questão é que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Deus criou a humanidade, homem e mulher, e ambos de igual modo refletem os atributos que Deus lhes comunicou. E também
representam o Senhor como administradores responsáveis, aliás, e também representam o Senhor como administradores responsáveis de preservar e usufruir da criação. O que significa isso? Tanto o homem como a mulher, portanto, tem um dever de zelar, de cuidar, de manter aquilo que o próprio Deus determinou. A dignidade do ser humano está nas virtudes produzidas pelo próprio Deus por meio do seu espírito. E quarto, o ser humano não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões morais. As pessoas no estado natural em que se encontram são movidas intuitivamente, acima de tudo, pela cobiça e pelo egoísmo. Toda a humanidade está num estado moral e espiritual caído. A ética cristã leva em conta nos seus estudos a esses deveres morais e práticos das pessoas. Essas pessoas são incapazes por si mesmas de aceitar a perfeita vontade de Deus revelada nas Escrituras. Essas pessoas precisam do próprio Deus. E quinto, o mal é tão real quanto indesejável o sofrimento por ele produzido na criação. Entretanto, o mal físico é consequente maldição do pecado herdado dos primeiros pais. O pecado gera desordem e destruição no indivíduo e sociedade. Todavia, não é crível que Deus seja mero espectador da presença do pecado na história da humanidade. Mas, de modo misterioso e soberano, participante de tudo, sem ser o culpado e sem anular a responsabilidade do pecador, Deus ele age na história. Por isso, meus irmãos, nós devemos reconhecer tudo que há no mundo pertence a Deus. Deus é aquele que estabelece as normas. Deus é aquele, portanto, que é o governador de tudo. E a nossa ética, portanto, precisa ter essas premissas. Precisa olhar Deus como fundamento. Precisa olhar as Escrituras como a norma para conduzir as nossas vidas. Nós precisamos avaliar todas as coisas a partir das Escrituras. Dessa forma, portanto, concluindo a nossa aula, os nossos estudos acerca da ética cristã, eu queria então, nessa parte, encerrar falando sobre a ética secular e a ética cristã. E para isso eu vou citar John Frame, que vai dizer o seguinte: ética secular, assim como a epistemologia secular, procura encontrar um absoluto em qualquer lugar que não seja na palavra de Deus. Eu vou repetir. Ética secular, assim como a epistemologia secular, procura encontrar um absoluto em qualquer lugar que não seja na palavra de Deus. Portanto, ela busca um padrão ético nos mais prováveis lugares, no subjetivismo humano, no existencialismo, no mundo empírico, ou seja, na experiência, na lógica ou na razão. Essa é a ética secular. Entretanto, a ética cristã é o conjunto de valores morais baseados nas Escrituras Sagradas, pelo qual o homem deve regular a sua conduta neste mundo, diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Ela, a palavra, é o estilo de vida ou comportamento em conformidade com a fé cristã, conforme revelada por Deus. Para isso eu quero ler aos irmãos uma passagem bíblica, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler os versos 18 e 19, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19.
A palavra do Senhor diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que ele está dizendo aqui, nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento por meio de Jesus Cristo. Dessa forma, embora existam várias abordagens éticas não cristãs, certamente a mais presente que nós temos na sociedade hoje e difícil de se lidar não é só um comportamento imoral, mas uma perda de critérios. Então a ética secular, ela não tem um compromisso com a moralidade cristã. Mas o compromisso da ética secular é com a experiência, e por experiência nós podemos colocar dentro dessa lista a questão do sentimento que eu sinto. A ética secular não tem um compromisso com as escrituras. Por isso que aquela questão que nós vimos no início, mentir é certo, é errado? A ética secular vai dizer, depende das circunstâncias. A ética cristã vai dizer, não pode. Burlar as regras. A ética secular vai dizer, os fins justificam os meios. A ética cristã vai dizer, não pode. Nós precisamos ser verdadeiros e honestos. Conquistar posições na empresa por meio de prejudicar outros. A ética secular vai dizer, o mundo aliás, a ética cristã vai dizer, as pessoas mais evoluídas é aquelas que conseguem galgar grandes projeções a despeito dos mais fracos, porque numa sociedade como a nossa, os mais fracos não têm espaço. O mundo é dos espertos. E esperteza, diga-se de passagem, é usar de meios, se necessário, escusos para conseguir o que quer. A ética cristã vai dizer, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou testemunhar de Cristo na minha empresa, no meu trabalho. Quando nós vemos Paulo falando sobre a relação de patrão e empregado, por exemplo, lá em Efésios, ele vai dizer para os escravos na época, mas podemos traduzir para os empregados do dia de hoje, os colaboradores, e diz assim, e vós servos não deveis servir ao seu Senhor apenas na sua presença, mas deve servir também em sua ausência de todo o coração. Eu vou ler para os irmãos para ficar mais claro o que eu estou querendo destacar aqui. Ele diz lá em Efésios capítulo 6, verso de número 5 a 9, quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então veja o que a palavra de Deus vai dizendo da relação de patrão e empregado. Vai dizer ao empregado, ao funcionário, sirva não somente à vista, como para agradar a homens, independente se você tem o seu chefe te vendo ou não, independente se você está sendo visualizado ou estando sozinho no escritório, na faculdade, na escola. Ele vai dizer, você está servindo a Deus. E os patrões, ele vai dizer, trate os seus funcionários de forma digna, de forma honesta, não com ameaças. Irmãos,
Isso é ética cristã. Isso é ética cristã. Então veja, nós precisamos compreender que a ética cristã ela está na contramão da sociedade moderna ou sociedade pós-moderna, onde o pluralismo tem se estabelecido irracionalmente. Não é permitido aos cristãos calar, mas devemos manter uma clara postura correta aonde quer que Deus nos coloca, porque nós estamos, portanto, servindo ao Senhor. A ética cristã não se limita apenas aos ensinos, ao parte dos ensinos das Escrituras, do Novo Testamento, mas ser ético significa observar o conteúdo como um todo, a soma do total dos ensinamentos da palavra de Deus. Desta forma, é ser ético, é viver uma ética cristã. A integridade cristã, segundo uma afirmação do reverendo Everton Toca-Chique, ele vai dizer: a teologia lembra-nos que Deus e as ações divinas no mundo proporcionam o alicerce para entendermos a vida íntegra. A integridade cristã, portanto, implica, nas palavras do reverendo Everton, viver de modo que nossa vida espelhe a natureza do próprio Deus. O íntegro é aquele cuja conduta exibe o caráter de Deus. Fecha aspas. Isso é ética cristã. Isso é moralidade bíblica. Desta forma, eu creio que entender aquilo que vocês estudaram é fundamental para se construir cada vez mais valores baseados na palavra de Deus. Eu tentei, então, nas aulas que tivemos, trazer pontos principais da ética cristã, para que os irmãos tenham esses elementos essenciais acerca do estudo da ética, do viver de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Então me coloco à disposição e, claro, obviamente, nós vamos então agendar uma aula ao vivo para que tenhamos então um momento de fechar essa disciplina e começarmos as novas disciplinas, encerrando, portanto, o nosso ano. Deus abençoe a vida dos irmãos e que tenham todos um bom proveito dos conteúdos que estão sendo postados. Deus abençoe. Eu queria lembrar os irmãos, obviamente, das nossas atividades. Então, após a aula ao vivo, eu vou marcar então para a gente então fazer a apresentação dos conteúdos que eu coloquei lá dos seminários e depois a nossa prova. Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenham todos um excelente estudo em nome de Jesus. Amém.